Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou o Luiz Felício. E a partir desse momento você está convidadíssimo a fazer parte dessa conversa sobre a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que estreou há cerca de alguns dias atrás na plataforma da Amazon Prime. E como aqueles que já me acompanham aqui há um certo tempo sabem que eu não passo pano para absolutamente nada, hoje vocês terão uma crítica igualmente às outras que nós sempre trazemos por aqui. Ou seja, sem passar pano, com o máximo de seriedade e, é claro, desde já contando com a sua participação aqui nos comentários. E se você ainda não estiver inscrito por aqui, faça a partir de agora. Afinal de contas, saiba que nesse espaço eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim tenho outros conteúdos tão interessantes quanto, como por exemplo a série Vídeo Mistério, onde semanalmente eu trago contos fantasmagóricos, casos ufológicos inexplicados, do melhor estilo Arquivo X. E ainda dá tempo para a gente dar uma passadinha lá nas fofocas dos famosos de Hollywood. Então, se inscreva a partir desse momento, ok? Bom, pessoal, para a gente começar entrando aí no assunto dessa série do Senhor dos Anéis, que aliás a minha primeira crítica é que o título é muito longo. O Senhor dos Anéis, aí repete de novo, Os Anéis de Poder. Nós temos aí a palavra anéis duas vezes na chamada, até para a gente fazer a headline aqui, ou seja, a manchete é difícil, né? Você colocar tudo isso daqui, acaba você tendo que espremer o que você vai colocar a seguir. Bom, mas anyway, acredito que isso é o menos importante, é só uma observação. Mas para aqueles que ainda estão pegando o bonde andando, não acompanharam nenhum dos episódios, eu tenho que dizer que a série acontece durante os primeiros anos da Segunda Era da Terra-média criada por Tolkien. Ou seja, aquilo que durou aproximadamente 3.000 anos. Dentro desse período, Os Anéis do Poder destaca a ascensão de Sauron, personagem esse que foi icônico, importantíssimo, desde lá dos primeiros filmes do Peter Jackson, como todos nós já sabemos. Os Anéis de Poder, de acordo com a sinopse oficial da plataforma, mostra que os poderes foram forjados entre os reinos antes poderosos, que acabaram em ruínas, e que o mundo ficou em constante ameaça de grandes vilões, enquanto elfos, anões e humanos convivem em plena paz na Terra-média. Ressurge a ameaça do mal, que a partir do segundo episódio dá início à movimentação dessas raças para lutarem juntos contra o mal, emergindo assim a elfo guerreira Galadriel, que vê seu irmão morrer nas mãos de Sauron e jurou vingança ao todo-poderoso Senhor que coordena não só o mal como os temidos orques. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, eu fiquei muito empolgado quando eu vi a produção. De fato, a Amazon Prime, nesse sentido, estou de parabéns. Eles foram a fundo, conseguiram criar cenários maravilhosos, muitos deles que não foram feitos em CGIs, em sim paisagens naturais na própria Nova Zelândia, onde o Peter Jackson, inclusive, gravou os seus 6 filmes lá do Senhor dos Anéis e depois a segunda trilogia. Personagens muito bem caracterizados. Nessa parte, ok. De fato, eles se encheram os olhos. Dá até aquela água na boca de vontade de você ter assistido ou estar assistindo esses capítulos em um cinema do melhor estilo IMAX, com aquele som, com aquelas imagens emergindo, as cores muito bem trabalhadas, por sinal. Enfim, nessa parte é Senhor dos Anéis
que todos nós estávamos esperando. Mas o que acontece? O roteiro, assim é exemplo de alguns filmes e tantos outros seriados, sobretudo da Marvel que estão saindo aí. A gente tem conversado muito nas últimas semanas aqui sobre She-Hulk, Mulher Hulk, como eu inclusive apelidei de a lacradora de heróis, não a defensora de heróis, sim a lacradora de heróis, por N motivos. E aqui a ideia segue a cartilha. Nesse O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Ou seja, é você tentar fazer a tal da inclusão, mas é uma inclusão não como ela merece ser, na minha opinião, e sim é uma coisa muito entalada, goela abaixo. Começa já na chamada do trailer que saiu, né? Então você vê que a primeira frase é: esse será um reino de todos nós. Então aí você já vê que já tem uma coisa, né? Eu acho que daqui 1 ano e meio, 2 anos, já vai ter saindo assim: esse será um reino de todos nós. Já dá pra gente, você entender o que eu estou querendo dizer, não é mesmo? E nós temos aqui a Galadriel, que é essa elfo guerreira, como pelo menos o que dá a entender a grande protagonista. Tenho que brifar muito bem o que eu vou falar aqui agora, pois eu sempre falo e tem gente que não termina de assistir o vídeo e vai lá e começa a criticar nos comentários antes de entender a minha opinião. Não tem problema nenhum dela ser uma heroína, de ser uma mulher guerreira, de ser ali quase que a protagonista, pois existem outros personagens tão interessantes quanto que a gente vai comentar ao longo dessa série. Mas se você pegar as falas dela, você vê que ela é aquela empoderada, mas forçosamente. Ou seja, você vê lá desde a primeira cena, quando ela vai colocar o barquinho e ela já fala pro moleque: não, ele não vai flutuar, ele vai navegar, que eu sou diferente aqui no pedaço. Aí depois, quando ela cresce, ela tem ali o outro elfo ali, que é uma espécie do noivo dela, e ela chega pro cara e fala assim, ela põe o dedo na cara dele e fala: você vai chamar ele, porque eu estou mandando você ir lá e falar. Depois existem outras falas do tipo, por exemplo: eu quero, eu vou fazer. O que eu comparo é o seguinte: quando nós tínhamos, eu pelo menos tinha os meus heróis na minha infância, na minha adolescência, ou mesmo os filmes que passei a admirar alguns personagens, eu os admirava por essa imposição através de atitudes e virtudes. Não por simples palavras que você chega e põe o dedo na cara da pessoa e fala: eu quero, eu vou fazer porque eu sou a Bambambam aqui. E se já não bastasse, lá no segundo episódio, ela vai lá para o meio do mar. Ela está voltando lá para a terra dos elfos. Ela acaba escapando lá da embarcação e ela, como Aquaman, ela atravessa o oceano praticamente sozinha. Uma distância enorme que se mostra no mapa no começo, que tem aquele oceano da Terra-média, e ela consegue atravessar nado. É praticamente um Aquaman. Mas, ok, a gente deixar isso de lado. Agora, ainda no tocante roteiro, ainda eu tenho alguma esperança diferente lá de She-Hulk, que eu estou falando que os caras, além de estarem batendo nessa questão da lacração, eles estão subestimando a inteligência das pessoas. Aqui não, o roteiro até que ele é adulto, ele é bem amarradinho, tirando essas coisinhas aí, esses detalhes, melhor dizendo. E existem até alguns momentos sombrios, por exemplo, ali quando surge um orc no segundo episódio, existe um clima de tensão muito bem colocado, enfim, não é de todo mal, ok? Eu até que estou disposto a dar uma chance nos próximos episódios. Agora,
Para vocês terem exata noção do que eu estou dizendo aqui, não sou só eu, hoje saiu uma matéria no site do Jovem Nerd dizendo o seguinte: a Amazon suspende avaliações de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder no Prime Video. Por quê? O que está acontecendo? Tiveram muitas críticas negativas, sobretudo no Rotten Tomatoes, como vocês preferirem, que é um site famosíssimo aí de avaliação, onde tem atualmente 84% de aprovação da crítica, com apenas 36% de aprovação do público. Ok? Além dos questionamentos sobre mudanças em relação ao material original, que de fato, eles emergem personagens como a Galadriel, por exemplo, e deixam de lado os outros personagens que tem nos livros do Tolkien. Ok? A série também é criticada pela representatividade, já que possui pessoas negras, como elfos, e anões, a forma certa de escrever dentro da obra de Tolkien. Além de Galadriel, como estou tocando aqui, ser mostrada como uma guerreira. Ok? Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema dela ser aqui transformada numa mulher. O que eu vejo problema é essa questão dos diálogos dela. Os caras, além de tudo, ela é lacradora. Ela mete o dedo na cara, os dois dedos no zóio e vai para cima e fala: é do jeito que eu quero. Observa bem como ela é mimadinha desde o começo. Enfim, qual que é a minha opinião em cima disso daqui também? Aproveitando. A partir do momento que você suspende as avaliações dos seus assinantes que têm o direito de opinar, você está automaticamente depreciando o seu próprio produto. Porque você está concordando que você não está aguentando tomar pedrada. Então, eu vejo essa própria atitude da Amazon como um tiro no pé. Dizem aí que devem ter várias temporadas, né? Outras, pelo menos 3 ou 4, os Anéis do Poder aqui, mas nesse ritmo, pelo jeito, aqueles que são fãs de Tolkien, os mais conservadores, porque Tolkien na verdade, são livros extremamente conservadores, foram escritos na década de 20, na década de 30, isso remetendo a terras que não existem, mas que, se a gente fosse tentar encaixar uma cronologia, seria centenas de anos atrás. Ok? Então, não adianta você querer deixar a coisa moderninha demais, que vai acontecer isso daqui. Depois você não aguenta e suspende as avaliações dos seus próprios assinantes, que têm o direito de falar, têm o direito de dar o seu dislike. Então, quer dizer, os próprios assinantes, os próprios espectadores estão correspondendo a essas críticas que eu coloquei ainda há pouco. No mais, meus amigos, eu pretendo voltar aqui nas próximas semanas para continuar a resenha dos próximos episódios. Quem sabe a gente falando um pouco mais detalhadamente sobre cada um dos personagens, que devem começar a emergir com outras razões, que devem começar a se sobressair por suas qualidades e outros plots que serão apresentados. Mas, quanto isso, essas foram as minhas opiniões até o momento, ok? Espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de se inscrever no canal e com certeza eu espero você aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!